De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança só é criança até os 12 anos de idade. Depois dos 12 anos de idade, ela já se torna adolescente. E o primeiro exemplo está em 2 Reis 5. Abre sua Bíblia, por favor. Eu vou ler aqui agora. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei de seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Um dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: "Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença." Então, Naamã foi falar com o rei e contou que a menina tinha dito. E o rei ordenou: "Vá falar com o rei de Israel, entregue essa carta a ele." Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levara dizia assim: "Essa carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: "Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou o Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga." 8. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: "Porque o Senhor está tão preocupado, mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei que há um profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse que ele fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Verso 11. Naamã ficou muito zangado e disse: "Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em Damasco, são os melhores do que qualquer rio da terra de Israel. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado?" Foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: "Se o profeta mandasse o Senhor fazer uma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado?" 14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois, ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e falou: "Agora, eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor." E Eliseu respondeu: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, e não aceitarei nenhum presente." Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: "Já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, e não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar quem eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso." Eliseu disse: "Adeus, boa viagem."
E o texto está falando que Naamã era um soldado poderoso, que numa guerra contra a Síria e Israel, ele levou um presente para sua esposa, que era a menina escrava. Aí a menina viu que Naamã tinha a lepra, e ela disse para a esposa dele, para ele, que tinha um profeta lá em Israel que poderia curá-lo da lepra. Então Naamã foi lá e deu 7 mergulhos no Rio Jordão e foi curado. E podemos tirar uma lição sobre esse texto, que não importa a nossa idade, temos que ter sempre compaixão, porque a menina, ela poderia muito bem deixar Naamã morrer da lepra, porque Naamã tirou a menina de sua família, de seus amigos, e colocou ela como escrava da sua mulher. E ela poderia deixar ele morrer de lepra, porque ela era inimiga dele. Aí ela teve compaixão dele e falou como ele poderia ser curado. E o segundo exemplo é do rei Josias, que está em 2 Reis 22. Abram sua Bíblia, por favor. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Então, aqui fala que o rei Josias, ele se tornou rei com 8 anos. E é a mesma coisa que hoje a gente se tornar presidente do Brasil com 8 anos de idade. Já pensou? Então, aqui fala que ele não se desviou nem para um lado nem para o outro. Isso significa que ele foi reto e firme na palavra de Deus. E a lição que podemos tirar desse texto é que não importa a nossa idade, temos que ter retidão, ser retos. E o terceiro exemplo é de Jesus, que está em Lucas 2. Lucas 2, 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e, por isso, viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com sua inteligência e com as respostas que dava. 48. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você." Então Jesus respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" 50. Mas eles não entenderam o que ele quis dizer. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E sua mãe guardava tudo isso no coração. 52. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais deles. Então Jesus, quando completou 12 anos de idade, ele foi à festa da Páscoa junto com seus pais, que já era costume há muitos anos. E quando seus pais foram embora junto com a multidão, que já tinha acabado a festa, Jesus não sabiam que eles tinham ido embora, já que era a primeira vez dele lá na festa. Então ele ficou conversando
com os mestres da lei. E quando seus pais perceberam que Jesus não estava na multidão, que era uma multidão muito grande, eles resolveram voltar para ver se Jesus tinha ficado lá. E eles perguntaram por que Jesus ficou lá no templo. E Jesus disse que não sabia por que eles perguntaram isso e estavam procurando ele, pois ele já estava na casa do pai dele. E a mãe dele ordenou que ele voltasse junto com eles. E como Jesus era muito obediente e não pecou nenhuma vez em toda a vida dele, ele foi. E a lição que podemos tirar sobre esse texto é que não importa a nossa idade, temos que ter submissão, que é a mesma coisa que obediência. E é possível servir a Deus independente da idade que temos. Eu, por exemplo, eu sou uma criança de 10 anos de idade e estou aqui servindo a Deus. E você? O que você faz para servir a Deus? Independente da sua idade, sempre tenha compaixão, como a menina escrava da mulher de Naamã, retidão, como o rei Josias, e submissão, como Jesus.